olá fraterno a você que nos acompanha em mais um momento de reflexão. Eu sou a Vanessa e, junto com os meus irmãos da Grande Seara do Mestre Jesus, convido a todos a refletirmos sobre a luz do Espiritismo e o Evangelho de Jesus, como vivermos em fraternidade, o que seria a fraternidade e o que esperar de uma humanidade fraterna. Vamos lá? Para começarmos, consultando a Revista Espírita de 1862, Allan Kardec, em resposta a um padre que suscitou a questão dos milagres, disse que o Espiritismo não se apoia em nenhum fato miraculoso. E, no final de suas explicações, deu-lhe conhecer uma comunicação mediúnica assinada pelo espírito de Santo Agostinho, em que este escreveu: que doutrina dará mais sentimento e ânimo ao coração? O cristianismo plantou o estandarte da igualdade na terra e o espiritismo arvora o da fraternidade. Eis o milagre mais celeste, mais divino que possa acontecer. Sacerdotes, cujas mãos por vezes estão manchadas pelo sacrilégio, não peçais milagres físicos, pois as vossas fontes poderão ir quebrar-se na pedra que pisais para subir ao altar. Não, o Espiritismo não se prende a fenômenos físicos, não se apoia em milagres que falam aos olhos. Ele dá a fé ao coração. Dizei-me, não estará aí o maior milagre? Essa obra é citada nas páginas 43 a 46. Débora, como o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, nos elucida a fraternidade? Então, Vanessa, recorrente na obra de Kardec, o tema fraternidade e como ele fez questão de enfatizar na mesma época do diálogo com o padre citado acima por você, quando respondeu uma mensagem de Ano Novo recebida dos espíritos de Lyon, aos quais disse que a ordem, a tranquilidade e a estabilidade de um grupo espírita requerem que nele reine um sentimento fraternal. A mesma ordem de ideias o codificador da doutrina espírita utilizou ao analisar o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Três palavras que, segundo o entendimento de Kardec, constituem por si só o programa de toda uma ordem social que realizaria o progresso mais absoluto da humanidade se os princípios que representam pudessem receber integral aplicação. No artigo que escreveu sobre o assunto, Kardec lembrou inicialmente que a fraternidade, na rigorosa acepção da palavra, resume todos os deveres dos homens relativamente uns aos outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É a caridade evangélica por excelência e a aplicação da máxima: agir para com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. Como é fácil compreender, a contrapartida da fraternidade é o egoísmo. Enquanto a fraternidade diz cada um por todos e todos por um, diz o egoísmo, cada um por si. Sendo a negação uma da outra, é tão improvável a um egoísta agir fraternalmente para com seus semelhantes, quando o é para um avarento ser generoso. Ora, sendo o egoísmo a praga dominante da sociedade, enquanto ele reinar dominador, o reino da verdadeira fraternidade será impossível. Cada um quererá a fraternidade em seu proveito, mas não a quererá para fazê-la em proveito dos outros. Considerada, pois, do ponto de vista de sua importância para a realização da felicidade social, dos três princípios que formam o lema dos revolucionários franceses, a fraternidade está na primeira linha.
É ela a base, e sem ela não podem existir a igualdade nem a liberdade séria. A igualdade, na visão de Kardec, decorre da fraternidade, e a liberdade é consequência direta das outras duas. Os três princípios são, pois, solidários um com os outros e se servem mutualmente de apoio. Sem sua reunião, o edifício social não estará completo. Vê-se assim que o sentimento fraternal é a chave da estabilidade tanto do grupo pequeno, que são instituições espíritas, quanto do grupo maior, que são as cidades, as nações, o mundo em que vivemos. Muito bom, Débora. Excelente a explicação. Na primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, no capítulo 3 da criação, diversidade das raças humanas, na questão 54, Kardec pergunta: pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Ju, qual foi a resposta dos espíritos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Muito bom, Ju. E você conseguiria complementar essa resposta? Sim, Ivan, claro que sim. Somos todos, então, filhos de Deus, portanto, irmãos a quem devemos amar, respeitar, ajudar e servir em nome do Senhor e da fraternidade que deve reger nossas ações. Assim, a raça, a posição social, a religião, entre outras características, não podem, em hipótese alguma, nos separar uns dos outros. As criaturas só se diferenciam pela bondade, pelo esforço em progredir, pelo estágio evolutivo em que se encontram e, quanto maior a evolução, mais consciente se torna o espírito da necessidade de se aproximar dos seus irmãos para auxiliar e servir. Pela fraternidade, desaparecem todos os preconceitos de raças, seitas, castas, os quais têm se tornado, através dos tempos, sérios entraves ao progresso real da humanidade, né? Pelo amor ao próximo, exemplificado por Jesus, devemos nos interessar pelos semelhantes, buscando ajudá-los sempre, sem distinções ou reservas. A criatura gentil atrai para si as bênçãos de Deus e a simpatia de todos. A fraternidade, como lei universal, precisa ser cada vez mais estreitada entre todas as criaturas, e ao espírita cabe empenhar-se para a concretização disso no seio da humanidade, mediante o exercício constante do bem e do amor. Sim, muito bom. Obrigada, Ju. Nádia, segundo o Evangelho à luz do Espiritismo, qual moral os Espíritos nos trazem no capítulo 13, no item 9? A instrução dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Poderia nos ajudar? Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerrada nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí há ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco, auxiliar os infelizes, o melhor que puderdes.
Dai para que Deus um dia vos retribua o que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir, amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis pressa, ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Perfeito, Nádia. Kardec sempre muito sensível, né, à sua época, e certeiro nas colocações do Evangelho, estou agradecida. A fraternidade é virtude que todos nós devemos cultivar, praticando a gentileza para com todos, visitando enfermos, respeitando o próximo, sendo bondosos e compreensivos para com todos. Devemos abrir a alma às manifestações generosas para com todos os seres, sem trancarmos nas torres das falsas situações perante o mundo. A pretexto de viver com dignidade, não caminhemos indiferentes ao passo dos nossos semelhantes. Busquemos nos relacionar com as pessoas de todos os níveis, tendo amigos além das fronteiras do lar, da fé e da profissão. Sendo todos filhos de Deus e, portanto, a humanidade uma só família, aprendamos com o Cristo a verdadeira fraternidade. Agradecemos a todos vocês pela companhia e que possamos refletir sempre e de forma sincera. E se você gostou, curte, segue, compartilhe o nosso vídeo no YouTube e nas redes sociais. Ativando o sininho, você não perde o nosso conteúdo semanal de reflexão à luz do Evangelho, à luz do Espiritismo, do nosso Mestre Jesus, e que Deus esteja com todos vocês nessa semana e para todos sempre. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo. Um beijo.